Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que pode até parecer polêmico, mas acho que é importante a gente trazer algumas reflexões, que é uma controvérsia sobre soluções autocompositivas, acordos, resoluções amigáveis de conflitos jurídicos versus critérios de justiça, versus justiça. Na verdade, a discussão que eu quero trazer para vocês aqui é uma discussão sobre se o fato da gente encontrar soluções amigáveis dentro de processos jurídicos ou para situações jurídicas, se isso representa ou não de fato justiça, e mais, se isso é importante ou não para ser enxergado à luz de critérios de justiça. Acho que esse é o ponto mais importante para a gente colocar em termos de discussão nessa loucura hoje que a gente vive para a solução de conflitos jurídicos aí pelos métodos tradicionais, né? Judiciário ou eventualmente até um processo arbitral. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que essa reflexão que eu quero fazer com vocês hoje, ela aflorou, ela aparece para mim, ou apareceu para mim recentemente também de uma forma bastante forte, quando eu estava assistindo a última temporada daquela série da Netflix chamada The Crown. Não sei se vocês já assistiram, mas enfim, é uma série que retrata aí toda a trajetória da família real britânica durante o período do reinado da Rainha Elizabeth II, quando ela assume ali o trono após o falecimento do seu pai. E essa história vem sendo contada, é uma forma, na verdade, que a Netflix encontrou bastante legal, claro que ali mistura um pouco elementos de ficção, mas tenta trazer uma reconstrução de alguns fatos históricos, de algumas coisas importantes à luz da questão da família real britânica. Essa quinta temporada, ela tem um foco bastante evidente na relação entre o hoje rei, né, na época príncipe, Charles e a princesa Diana. Tem muita coisa sobre eles ali, o relacionamento dos dois é o pano de fundo também para algumas discussões sobre o papel da família real, essas mudanças acontecendo, etc, etc. Então, é bem legal isso. E por que eu estou falando isso? Por conta das discussões, né, que se travaram acerca da solução do problema do divórcio dos dois, que acaba resultando num acordo mediado ali pelo então, à época, primeiro-ministro britânico, né, para vocês verem a importância do negócio, e que acabou conseguindo aí ajudar os dois a resolver as suas questões e entrar num acordo sobre o processo de divórcio. Mas por que eu quero fazer isso, né? Vocês vão entender quais são essas reflexões e como isso é importante. Vejam bem, por que isso? Porque em meados dos anos 80, mais ou menos, um professor norte-americano chamado Owen Fish publicou um artigo em que ele defende a ideia, basicamente, de que a celebração de acordo não é distribuição de justiça. O nome do artigo que ele escreve é Against Settlement, né, contra acordos ou contra o acordo, enfim, uma tradução aí mais livre. E a ideia central do professor Owen Fish nesse artigo é dizer o seguinte: como no acordo você sempre faz concessões, nunca se vai ter como resultante de um acordo, de uma solução amigável, uma justiça à luz aí de uma concepção muito marcada de justiça, que é, entre aspas, aí, dar a cada um o que é seu, ou dar aquilo que é seu na exata proporção daquilo que é seu. É uma concepção até, pode-se dizer, aristotélica de justiça. De fato, se você olhar sob esse prisma, como para fazer o acordo você obrigatoriamente faz concessões, você não vai ter tudo aquilo que você achava que tinha e, portanto, de fato, talvez não seja a melhor forma de dizer que o acordo representa a distribuição de justiça, ao menos nessa perspectiva. É claro que o professor Owen Fish escreve esse artigo dentro de um contexto em que há algumas sinalizações de mudança no ordenamento jurídico estadunidense aí para ampliar as possibilidades de soluções alternativas para conflitos. E ele está muito preocupado com isso, ele desenvolve bem a sua teoria, fala, inclusive, ele tem bastante razão nisso, né, que em boa parte dos casos em que o acordo é feito há um desequilíbrio material entre as partes, então isso também favorece um desequilíbrio na solução do conflito,
Mas, enfim, essa é uma visão importante porque eu acho que entender que se de fato, à luz dessa concepção mais aristotélica de justiça, a celebração de acordo não pode ser considerada efetivamente uma distribuição de justiça, por outro lado, não se pode ignorar que a solução de conflitos jurídicos por meio de autocomposição, ou seja, de acordos, não seja importante. Principalmente porque quando você pensa nas estruturas que a gente tem hoje, em que você tem pouca previsibilidade de como o conflito vai ser resolvido e igualmente pouca previsibilidade de quando o conflito vai ser resolvido, a possibilidade da celebração ou da solução do conflito mediante uma celebração de acordo, mediante uma composição amigável, permite que as partes voltem a ter o controle do seu próprio destino. Não só em relação ao que ficou resolvido daquele conflito jurídico, mas também em quando e como isso ficou resolvido. Então eu acho que isso é bastante relevante para entender que, na verdade, as formas autocompositivas de solução de conflito, elas colocam as partes de novo no lugar de protagonismo da solução do problema, e mais do que isso, em protagonistas da sua própria história em relação àquele conflito. Se teve um conflito jurídico, se teve um conflito que teve consequências jurídicas, é importante também que as partes participem disso. Até porque, vocês podem imaginar que isso também é um fato, é muito mais fácil que as pessoas se conformem e cumpram combinados feitos de forma amigável, mediante acordos para colocando fim a conflitos jurídicos, do que propriamente cumpram voluntariamente decisões judiciais sobre isso. Esse ponto é bastante importante. Mas veja só, para que seja possível as partes conseguirem fazer um acordo, encontrar uma solução amigável para o problema jurídico, acho que é preciso que elas entendam que um conflito jurídico é um sintoma de uma relação jurídica, de uma relação que não deu certo. Isso é fundamental. Pegando o exemplo do começo aqui do vídeo, do Charles e da Diana, eles só conseguiram chegar a bom termo no acordo, primeiro, quando tiveram a ajuda de um facilitador, né? O primeiro-ministro britânico da época, aliás, a pedido da própria rainha, teria intermediado o acordo de divórcio, né? Permitindo algum distanciamento emocional da solução. E também quando os dois, tanto Charles quanto Diana, entenderam que a sua relação não tinha dado certo e que por conta disso havia conflitos jurídicos a serem resolvidos. Veja, não importa o tamanho disso, não importa o componente emocional que se traga para isso também. O fato é que um conflito jurídico é um sintoma de uma relação que não deu certo. Então, para que as partes possam chegar a isso, elas precisam entender que, como é normal nas relações humanas, há relações que dão certo e relações que não dão certo. E quando relações não dão certo e elas têm repercussões jurídicas, isso é natural que aconteça também. E, portanto, fazer o acordo, retomar o controle do seu próprio destino, como a gente falou, também pressupõe você fazer essa autopercepção. E exatamente, eu acho que isso é bastante importante para as partes entenderem, porque quando você percebe que você só está com aquele conflito jurídico porque uma relação não deu certo, aceita que é natural que essa relação possa não ter dado certo, você pelo menos consegue retomar o controle das consequências jurídicas dessa relação não deu certo. Não é porque a relação não deu certo que eu fico totalmente descontrolado e não tenho mais nenhuma possibilidade de controle sobre as consequências jurídicas daquilo. Então também é bastante importante isso. Nesse sentido, então, veja, não dá para ignorar o fato de que, embora na percepção e na concepção adotada lá pelo professor Owen Fies, em algum sentido isso faz bastante razão,
de que acordo não é justiça, no sentido mais aristotélico da palavra. Por outro lado, a solução autocompositiva não pode ser ignorada, especialmente em tempos e lugares em que a previsibilidade do resultado de um processo judicial é menor, que o tempo que isso leva para acontecer também é incerto e permite pelo menos que as partes retomem o controle do seu próprio destino, decidam sobre as suas vidas e possam seguir com elas tranquilamente. Tá bom? Hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o botãozinho aqui no sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado!